Quando eu pisei no Canadá, eu comecei a sentir uma coisa muito ruim. Eu queria largar tudo e voltar para o Brasil naquele momento. E eu tinha uma mentalidade de que tudo sempre daria certo de qualquer maneira e que tudo que estava acontecendo era para o meu bem. Comecei a trabalhar como personal trainer numa academia. De repente eu estava aqui no pior dos invernos, né? Porque fevereiro aqui é o pior mês que tem. Gente, me deu uma deprê. E não foi deprê de ficar triste, não. Eu fiquei muito mal. Vocês não têm ideia de como eu fiquei. Eu fiquei mal no nível que eu falava, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu larguei tudo? Por que eu vim pra cá? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô com saudade das minhas amigas, eu tô com saudade da minha família, eu tô com saudade da minha vida. E por mais que tudo já tivesse melhor, a questão de ficar num lugar onde escurece muito cedo, onde... Foi um misto de sensações. Quando eu cheguei lá, eu fui com uma visão ainda muito deslumbrada das coisas, né? Eu tinha uma vida muito boa no Brasil e achei que a minha vida continuaria sendo muito boa lá, porque eu não tinha noção do que seria muito bem a realidade que eu iria enfrentar. E aí, a hora que eu comecei a me deparar com os problemas, né, de não ter dinheiro, por exemplo, para comprar um café. Então, o que eu fazia? Eu comprava um café americano, que ele durava o período inteiro da aula, porque se eu comprasse um expresso, que é o que eu gosto, ele ia acabar muito rápido. Eu levava marmita o tempo todo para todos os lugares que eu ia, porque a gente não podia comer fora de casa. Eu não tinha dinheiro para fazer uma unha, e eu não sabia fazer unha. Então, eu demorava, assim, 5 horas para fazer a minha unha, mas qual que era o problema? Ao invés de eu olhar para isso e falar, putz, está difícil, eu falava, nossa, que maravilha, eu demoro 5 horas para fazer uma unha, mas pelo menos eu tô aprendendo a fazer a unha, eu tô aprendendo a gostar de outras coisas. E aí, nisso, eu fui empurrando os meus problemas para debaixo do tapete. Então, no começo foi tudo muito legal, mas o problema é que eu não fui lidando com a realidade tal qual era. Então, depois que eu comecei a colocar, né, todos os meus problemas para debaixo do tapete, eu não tinha noção do que eu estava fazendo. E aí, eu lembro de jeitinho que eu cheguei de uma viagem, ou seja, eu estava voltando de férias, do calor, a gente estava voltando de Punta Cana. Quando eu pisei no Canadá, eu comecei a sentir uma coisa muito ruim. E aí eu comecei a sentir uma tristeza muito grande, eu não tinha vontade de sair de casa, eu não tinha vontade de sair da cama, eu não tinha vontade de fazer nada. E como eu tinha tido depressão uma vez na vida, eu comecei a perceber que eu estava tendo os mesmos sintomas de quando eu havia tido aquela depressão há uns anos atrás. E aí eu comecei a ficar desesperada, porque além de todos os sintomas da depressão, tudo que eu queria era a minha vida de volta. Então eu só queria a minha vida de volta, eu queria largar tudo e voltar para o Brasil naquele momento. Foi muito difícil quando eu me deparei com isso. Eu não era uma pessoa que tinha tolerância à frustração. Sempre que as coisas eram difíceis na minha vida, quando eu era frustrada, quando as coisas aconteciam como eu não queria, eu sempre dava um jeitinho para que as coisas mudassem. E eu tinha uma mentalidade de que tudo sempre daria certo de qualquer maneira e que tudo que estava acontecendo era para o meu bem. Então eu tendia a ficar olhando as coisas pelo lado positivo. Até que eu entendi que ter olhado tudo para o lado positivo do primeiro ano que eu estava vivendo lá, fez com que eu não olhasse a realidade das coisas. E a realidade é que sim, estava muito difícil. Mas como eu não conseguia encarar coisas que estavam muito difíceis e conseguir seguir apesar delas, na hora que eu percebi que elas estavam muito difíceis, eu adoeci e queria jogar tudo pro alto, porque eu não sabia lidar com esse tipo de coisa. A primeira coisa que eu fiz quando eu percebi que realmente eu estava num quadro depressivo foi: eu preciso me medicar, eu preciso fazer uma consulta com um psiquiatra. Então eu fiz um acompanhamento para me tirar da crise. Depois que eu saí da crise, a minha vontade de desistir, de jogar tudo pro alto continuava, porque eu não sabia lidar com essas adversidades da vida. Foi então quando eu falei pro meu marido, eu falei: Gu, eu preciso ir embora, eu não aguento mais. Só que isso não era uma opção, a gente estava no começo da nossa vida lá ainda, ele nem tinha entrado direito no college, ele estava no primeiro, segundo semestre. E aí, voltar não era uma opção.
Então eu tinha a opção de jogar tudo pro alto e voltar sozinha, ou eu tinha a opção de olhar para as coisas de uma forma diferente, só que eu não sabia como fazer. Foi então quando eu comecei a entrar em contato com a filosofia da Ayn Rand, foi quando eu comecei a ler algumas coisas que não faziam parte do meu dia a dia, do meu hall de interesses, e aí eu comecei a entender que a vida não é justa, eu comecei a entender que não dá para ter tudo que a gente quer, eu comecei a entender que ser maduro e ser adulto significa passar pelas adversidades da vida, enfrentá-las, e que não dá pra gente querer ter tudo que a gente quer o tempo todo, que a vida faz coisas com a gente que a gente não espera e que se a gente não souber levantar, mesmo com aquela dor que a gente está sentindo, o tempo não para, o mundo não para porque a gente está mal. Foi então que, em prol do meu casamento, por não pensar na possibilidade de voltar sozinha, eu falei, bom, eu não vou ficar aqui tentando fazer como eu sempre fiz, que é ficar olhando para a realidade que existe aqui como se tudo fosse maravilhoso. Mas eu preciso aceitar que neste momento não dá para eu sair daqui. Então, apesar dessa realidade muito difícil que eu estou vivendo, o que eu posso fazer para que eu possa, então, me desenvolver, para que eu possa crescer, para que eu possa aproveitar de alguma maneira tudo que eu posso aproveitar estando aqui, mesmo estando num ambiente que não faz o menor sentido para mim. First, my philosophy is based on the concept that reality exists as an objective absolute, that man's mind, reason, is his means of perceiving it, and that man needs a rational morality, not on faith, not on arbitrary whim, not on emotion, not on arbitrary edict, mystical or social, but on reason. Então, quando eu comecei a entrar em contato com a filosofia da Ayn Rand, onde ela fala muito, né, de que a realidade é o que é, de que a existência existe e a realidade não está preocupada com os nossos sentimentos, né, em linhas gerais, ou a gente faz as coisas de acordo com a realidade que a gente tem, ou a gente fica brigando e tentando moldar a realidade em prol do que pra gente faz sentido, eu comecei a perceber o quanto eu não era essa pessoa. Embora eu sempre tenha sido uma pessoa muito lógica de fazer as coisas com sentido, eu sempre moldava a realidade ao meu favor. Então eu só enxergava o que eu queria enxergar. A hora que eu comecei a perceber então que não dava para eu moldar a realidade, porque eu moldar a realidade seria voltar do Canadá, eu falei, bom, faz todo sentido, olha que mimada, olha que imatura, olha que infantil que eu tô sendo de querer desistir, sendo que para o meu marido e para o nosso casamento esse momento é muito importante. Foi então quando a filosofia dela fez uma virada de chave na minha vida e falou, bom, faz todo sentido o que essa mulher está falando, faz todo sentido as coisas que ela está escrevendo aqui. E aí eu comecei então a olhar para a realidade das coisas e falei, bom, já que eu não posso mudar, o que eu posso fazer com a realidade que eu tenho? Então foi quando eu comecei a trabalhar como personal trainer numa academia, nos horários vagos que eu tinha de atendimento. Foi quando eu comecei a focar em desenvolver o meu primeiro curso online, onde eu comecei a me dedicar demais no Instagram. Por quê? Porque eu entendi que eu não estava feliz, mas que de lá eu não iria sair. Então eu fui buscando recursos que me trouxessem benefícios, que fizesse que a realidade que eu estava vivendo lá fosse menos pior. Que num dado momento a gente conseguiu chegar num consenso de que a gente voltaria para o Brasil. E aí quando eu cheguei aqui, eu cheguei outra pessoa. A Fernanda que foi definitivamente não é a Fernanda que voltou. Porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei uma pessoa realmente muito mais focada em olhar as coisas como são, em aprender a lidar com frustrações. Eu cheguei uma pessoa completamente realista, coisa que quando eu fui eu não era. Eu era aquela poliana que vivia no mundo do País das Maravilhas, assim, eu era aquela pessoa. Nesse tempo que eu fiquei no Canadá sem querer estar, o meu Instagram começou a crescer bastante e eu percebi o quanto as pessoas tinham interesse de ouvir essas coisas que eu dizia. Eu comecei a ficar com a agenda muito cheia de pacientes, eu comecei a ter uma demanda muito alta, até que chegou um ponto que as pessoas queriam passar por atendimento comigo, elas queriam ouvir o que eu tinha para dizer, mas eu não conseguia mais atender todo mundo. Eu falei, bom, o que eu sei fazer bem? O que eu posso fazer com esse recurso que eu tenho de melhor, que é me comunicar, para poder ajudar o maior número de pessoas possível e, ao mesmo tempo, também ter um outro trabalho que me satisfaça e que faça sentido para mim. Foi quando a ideia da comunidade aconteceu. E como funciona a comunidade?
A comunidade, A Vida Acontecendo, ela tem justamente esse nome, porque lá eu trato de temas que não são nada mais, nada menos do que a vida acontecendo. E nela eu sempre trago, então, assuntos que muitas vezes são absolutamente controversos, assim, são temas que fogem do senso comum, embora sejam temas comuns. Então, por exemplo, a gente fala que ser egoísta é legal, sim, que você precisa realmente julgar, que você não precisa fazer pelo outro e você tem que fazer por você primeiro. Então, são temas do nosso dia a dia que trazem muito sofrimento para as pessoas, que, ao meu ver, justamente as fazem sofrer porque elas estão presas em conceitos que elas aprenderam uma vida toda. Então, dentro da comunidade, eu sempre tento, por meio dos encontros, trazer uma construção de um pensamento com base em livros, com base em temas históricos, em contextos sociais e na realidade como ela é, trazer esses temas para que as pessoas possam refletir dentro da vida delas e possam chegar a conclusões que são coerentes com quem elas são. Porque o verdadeiro autoconhecimento é isso, é você ser coerente com quem você é, só que para isso você precisa se desvincular do que te contam uma vida inteira como verdade. Então é isso que a gente trata lá. E você não vai reabrir? Você não pensa em reabrir a comunidade? Olha, eu realmente não ia reabrir a comunidade, porque demanda muito de mim. E eu tô grávida, tudo aconteceu muito de repente, então não cabia muito na minha agenda e tudo mais, mas os pedidos têm sido realmente muito grandes, então eu resolvi reabrir a comunidade de novo agora.